Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e hoje nós vamos dar seguimento ao estudo dos artigos 406 ao 497 do Código de Processo Penal. Por que esses artigos? Porque são os artigos que falam sobre o Tribunal do Júri. E se você gosta desse tema, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha e comenta pra gente ter seu feedback, combinado? Bom, artigo 403 do Código de Processo Penal é um artigo muito importante porque ele vai falar sobre a pronúncia. Então aqui está o caput dele. Artigo 413. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Portanto, veja que interessante. No momento da pronúncia, é importante que ele tenha convencimento que o crime existiu, certo? Ela tem um conteúdo declaratório, não de condenação, não de absolvição, muito pelo contrário. Ela declara que o réu é admissível o caso para o tribunal do júri, tá? Então o réu vai ser então submetido ao crivo do tribunal, ao crivo dos 7 juízes leigos, né, os jurados, para decidir o seu destino. Então o juiz ele precisa ter convencimento que o crime existiu, tá? Exceções, quando é que ele não vai ter prova de existência do crime? Uma tentativa branca. Tentativa branca é aquela que sequer chega a atingir a vítima, né? Então é um tiro que não acerta. Então não vai deixar eventualmente vestígio algum, certo? Mas não deixa de ter sido uma tentativa. Ou ainda, casos em que o corpo, por muitos outros indícios, a gente sabe que o homicídio houve e aí, mesmo sem a prova da materialidade, ele é remetido ao júri. Um caso da doutrina diz sempre sobre aquela pessoa que é vista empurrando outra nas cataratas de Foz do Iguaçu. Outro exemplo agora, mais recente, seria do Bruno, goleiro Bruno, em que a Elisa Samúdio seria a vítima e ele teria sido condenado mesmo sem terem encontrado o corpo. Há quem diga que viram ela na França, né? Mas enfim. Indícios de autoria. Não há necessidade da certeza da autoria. O que basta é o mero indício, tá? Isso já é o suficiente para remeter então ao tribunal do júri. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Veja, ele deve ser, o que é importante aqui a gente lembrar, que ele deve ser enxuto. O juiz deve ter uma linguagem comedida, deve ser o máximo possível seco, tá? Ele só vai falar, tem indícios, vai. E não ficar falando muito sobre a probabilidade de ter sido a pessoa, sobre o caráter, a personalidade dele. Ele deve ser o mais simples possível, sob pena de nulidade da sentença de pronúncia. E aí volta, né? Então é importante que o juiz seja o máximo possível simples, é o que a gente chama de excesso de linguagem. E aí você consegue quebrar isso aqui no recurso antidistrito ou eventualmente até no habeas corpus. Perfeito? O que pode então na pronúncia? O juiz excluir uma qualificadora? Há quem diga que não. Há quem diga que excluir qualificadora somente no caso isso seria uma atribuição do jurado. Então o juiz não poderia excluir uma qualificadora. Há quem entenda que pode sim e deve, afinal de contas, vai correr o risco de mandar para o jurado, sendo que na própria percepção do magistrado já não existiria ali aquela qualificadora. Há ainda uma doutrina intermediária que diz que cabe, mas somente nos casos em que houve um erro do promotor e que ficou muito claro, absolutamente claro que não houve aquela qualificadora, etc. Né? Então, não houve meio cruel, foi um tiro na testa, e por aí vai. Causa de diminuição de pena. Isso já é unânime que não cabe ao juiz. Isso vai caber somente no momento da sentença, assim como o concurso de crimes. Não cabe ao juiz, no momento da pronúncia, falar sobre isso. Isso daí vai ter a ver
vai ter relacionamento com a fixação da pena, coisa que só vai acontecer mais adiante, só se houver a condenação dos jurados, né? Pelos jurados. E os crimes conexos? Sim, o juiz deve sempre mandar os crimes conexos junto na pronúncia, né? Então, crime conexo são os crimes que não são contra a vida, mas que ocorreram no mesmo contexto, tá? Então, muitas vezes, um tráfico vai junto, o cara matou o outro porque devia pro tráfico. E aí fica claro que o cara também traficava. O tráfico vai junto nesse caso. Ou se não, ele aproveita e furta algo da casa e por aí vai, né? Porque se ele rouba, se ele comete o crime do homicídio para pegar, para roubar, aí é latrocínio. Aí já desloca também a competência para o juiz togado. E a pena é de 20 a 30 anos, uma pena péssima, né? Enfim, seguimos. Sobre a prisão após a pronúncia. Então vai dizer aqui o parágrafo 2º e parágrafo 3º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Se o juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando o seu acusado solto sobre a necessidade de decretação de prisão. Ou seja, no momento da pronúncia, ele vai decidir se ele mantém o réu preso, se ele estiver preso, ou se ele manda prender, se ele estiver solto, né? Ou se ele mantém o réu solto, se ele estiver solto. Enfim, o juiz vai ter que reanalisar o caso, né, nesse momento da pronúncia. A regra é, se ele estiver incidir nos requisitos do artigo 312, que é da prisão preventiva, o juiz vai prender. Né? Tem risco aí dele ameaçar alguém, tem risco dele fugir, aí o juiz prende. Se não, mantém solto. Né? A regra é ficar solto, não é ficar preso. É importante que as pessoas sempre lembrem disso. Os juízes estão esquecendo disso. A regra é ficar solto. Acontece, por exemplo, de ser ouvida a testemunha e não vai ser ouvida no plenário, porque é uma testemunha que só vai ser ouvida ali na primeira fase. E o risco era do réu ameaçar essa testemunha. Se já foi ouvida, então pode soltar, porque não tem mais o que ele fazer para obstruir a instrução penal, certo? Então é um motivo de soltar sim no momento da pronúncia. Seguimos. Qual é o recurso que cabe, então, nesse caso? Né? O recurso que cabe é o recurso em sentido estrito. Né? Da decisão da pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito. Isso me dá até uma nostalgia, porque essa foi a peça que caiu na minha prova da OAB em 2008, janeiro de 2008. Então, eu me lembro que tinha acabado de mudar a lei é de 2008, né? E então, dessa decisão, cabe o recurso em sentido estrito. Perfeito? Renan, vale sempre a pena fazer o reze? Vale quando você quer cindir o processo, um dos réus não vai recorrer e o seu vai, ou vice-versa. Para quê? Para que só que eles vão separados no júri, isso é importante muitas vezes. Vale também quando você tem convicção que pode convencer o magistrado. Mas por vezes, o réu é confesso, ou vai para uma legítima defesa, ou é alguma outra tese, mas em que a autoria e a materialidade estão comprovadas, não atrapalhe, você vai levar mais tempo muitas vezes. Então, cada caso é um caso, então nem sempre é interessante a gente fazer o tal do reze. Pessoal, peço que se inscrevam no nosso canal, dêem um like no vídeo, aqui estão todas as nossas redes sociais, se vocês se interessarem e quiserem acompanhar todas elas, é um convite, fica aí para todos. E espero que tenham gostado, espero que faça sentido para vocês fazerem esse estudo conosco. Tento fazer um artigo no mínimo por semana dessa leva de artigos que vamos ter. Alguns vão ficar aglomerados, porque mais curtos, e outros vão exigir um vídeo só para ele, como é o caso aqui do 413. Agradeço a paciência, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos. Espero que ajude. Esse estudo aqui pode ajudar você no estudo da OAB, no estudo de concurso e no estudo para um júri. Perfeito? Um grande abraço.